Olá pessoal, sejam bem-vindos ao The Botafogo Way. Esse canal é dedicado a todo torcedor botafoguense, espalhados por todo o planeta. Se você também foi escolhido pela estrela solitária, inscreva-se no canal e bota fogo no botão de like. A nova era do Glorioso está apenas começando. Esse é o The Botafogo Way. Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Way. Você por acaso faz alguma ideia do porquê a palavra Botafogo e a palavra tradição estão tão interligadas? Hoje, no primeiro episódio da série História do Botafogo em português, nós vamos contar tudo. Se isso também é do seu interesse, inscreva-se no canal e bota fogo no botão de like. E vamos ao vídeo. No século XVI, era comum que uma pessoa ganhasse no seu sobrenome uma palavra relacionada ao trabalho que fazia. Nós vemos muito isso nos nomes em inglês, como por exemplo John Smith, que em português seria João o Ferreiro ou simplesmente João Ferreira. E durante as batalhas, os encarregados de pôr a munição e atirar com os canhões eram chamados de Botafogo. E naquela época, Portugal dominava os mares do Oceano Atlântico com a sua invejosa frota marinha. Em 1534, pouco tempo depois de chegarem ao Brasil pela primeira vez, Portugal criou o galeão de guerra São João Batista, cujo nome era uma referência ao homem que batizou Jesus Cristo. Esse galeão passaria a ser a máquina de guerra mais poderosa do mundo na época. Era tão poderosa que diziam que parecia botar fogo pelas ventas. Participou e saiu vitorioso de diversas batalhas a favor de Portugal. E aos poucos foi ganhando fama de terror dos mares, o que acabaria por torná-lo popularmente conhecido como Galeão Botafogo. O responsável pela artilharia do galeão era o tenente João Pereira de Souza. Juntos eram imbatíveis e durante toda a sua história jamais sairiam derrotados de uma batalha. As associações entre os dois eram tão fortes que o tenente até acabou herdando a palavra Botafogo em seu sobrenome e passaria a ser conhecido como João Pereira de Souza Botafogo, ou mais tarde como Capitão Botafogo. Naquela época, os países europeus estavam em constante conflito pelos direitos de exploração das novas terras conquistadas. E a França ameaçava invadir a recém-fundada cidade do Rio de Janeiro. E em 1573, o Capitão Botafogo foi nomeado como encarregado da defesa da cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era parte da República de Portugal. E mais uma vez, sairiam da batalha como vitoriosos. A coroa portuguesa, então, decidiu por nomeá-lo como herói de guerra e, como recompensa, ganhou uma sesmaria, ou um terreno não cultivado, na Baía de Guanabara. E essa área passaria a ser conhecida como Sesmaria de Botafogo e que muitos anos mais tarde veio formar o tradicional bairro de Botafogo. Em 1894, um clube de remo foi fundado próximo à praia de Botafogo, cujo nome era Clube de Regatas Botafogo, e se tornaria o primeiro clube de remo da cidade do Rio de Janeiro a vencer o campeonato nacional da categoria. Poucos anos mais tarde, em 1904, alguns jovens estudantes se reuniram para formar um clube de futebol e o batizaram de Botafogo Football Club. 6 anos depois, em 1910, esse mesmo clube voltaria a se tornar campeão carioca pela segunda vez com uma campanha avassaladora, goleando todos os adversários até a final histórica, um 6-1 contra o Fluminense, fazendo com que esse clube, recém-fundado por esses jovens estudantes, passasse a ser conhecido agora como o Glorioso. 32 anos mais tarde, em 1942, depois de um fato incrível envolvendo as equipes de basquete de Botafogo Football Club e de Clube de Regatas Botafogo, fez com que os dois clubes se fundissem e se tornassem um único clube, o Botafogo Futebol e Regatas, que ao longo do tempo ganharia notoriedade no mundo e o reconhecimento de clube mais tradicional do Brasil. E hoje você pode ver que essa alcunha de tradicional não é à toa. Porque se qualquer pessoa no mundo for contar a história do Rio de Janeiro, do futebol no Brasil ou da seleção brasileira, vai acabar também contando a história do Botafogo. Portanto, agora você já sabe que a palavra Botafogo já impõe respeito no mundo há quase 500 anos. Talvez seja por isso que ninguém entende.
Botafogo tá no sangue e sua história não se compara.